Olá, eu sou Adriana Lopes Garbim Ramos, eu sou psicóloga e venho aqui, através desse vídeo, falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho muito importante, que é a mediunidade. Além de psicóloga, eu tenho muitos papéis, eu sou mamãe, eu sou consteladora sistêmica, eu sou filha, eu sou irmã. Quantas coisas nós somos nessa vida, não é verdade? E falar sobre a mediunidade é muito desafiador, assim, para mim, um assunto muito desafiador, porque ela me faz lembrar de todos os caminhos que eu já percorri. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, em relação à pandemia, em relação às perdas que nós estamos tendo, em relação às nossas vidas, às nossas liberdades, muitas pessoas perdendo seus trabalhos, muitas pessoas perdendo suas rotinas, muitas pessoas perdendo sua saúde e muitas perdendo suas vidas. Então é importante a gente falar sobre o luto, mesmo que esse seja um assunto que nos incomode, mesmo que a gente tente fugir disso tudo. E falar sobre o luto e sobre a mediunidade é uma forma de a gente encarar tudo que vem pela frente agora de uma forma mais sensata, mais equilibrada. Eu penso que todas as pessoas sejam médiums. Médiums no sentido de que todos nós temos sensibilidades. Durante muito tempo eu fiz o possível para não olhar para esse lado meu. Inclusive eu achava que pelo fato de eu ser psicóloga eu tinha que deixar um lado da mediunidade de um lado, da psicologia de outro, como se eu tivesse dividida no meio. E eu fui descobrindo que, na verdade, não importa o nome que a gente dá para essa sensibilidade, ela é uma sensibilidade e ela é humana. Todos nós, seres humanos, temos os nossos sentidos. Nós temos os sentidos que nós aprendemos na escola, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, todos nós aprendemos sobre esses sentidos, mas esquecem de nos contar que nós temos outros sentidos. Uma sensibilidade extrasensorial, por exemplo. Nós conversamos, conhecemos pessoas, às vezes nos sentimos plenamente conectadas com elas. Ou às vezes conhecemos pessoas e nos sentimos mal, sugadas por elas. É uma comunicação que nós não entendemos o porquê, mas ela acontece e nós sentimos esse efeito no nosso corpo. Então, olhar para o luto é olhar para essas perdas, mas olhar com sensibilidade. Com sensibilidade para aquela pessoa que está vivenciando o processo do luto, com sensibilidade para nós que temos essa visão mais espiritualista, mais espiritual, sobre o que é a vida, o que é a morte, saber como amparar uma pessoa que esteja vivenciando isso, ou mesmo se nós estivermos vivendo algo assim. Estar vivendo um luto não significa estar vivendo algo porque alguém morreu, estar sentindo sofrimento, fechamento porque alguém morreu. Mas o luto, ele acontece em vários momentos da nossa vida. Ter que sair de um trabalho que a gente gosta, ter que remodelar o tipo de trabalho que a gente tem, ter que às vezes romper com um relacionamento que não nos faz mais feliz. O luto, ele acontece o tempo inteiro nas nossas vidas. Olha agora com o Covid, não podemos sair sem usar máscaras, não podemos nos encontrar, inclusive essa palestra está acontecendo online por causa disso. Então, tudo isso é um processo de luto coletivo, inclusive, que a gente está vivenciando nesse momento. Não é fácil, mas a gente pode utilizar da nossa sensibilidade a nosso favor, tanto para nos ajudar, quanto para ajudar o outro. Para mim, me ajudou demais conhecer as historinhas do céu, que são essas historinhas que chegaram até mim no momento que eu não estava esperando. Eu já contei essa história e gosto de recontar, porque eu conto que foi num momento muito sensível que eu recebi a presença desses espíritos. E o primeiro espírito, que foi o espírito do Miseu, ele chegou quando eu estava grávida. Então, no momento de muita sensibilidade. Aliás, hoje é aniversário das minhas filhinhas, elas estão completando 10 anos hoje. Então, são momentos de muita sensibilidade e que muitas vezes a gente abre as portas para a gente receber essas informações, essas presenças, essas visitas.
Então, quando eu pensei em falar hoje com vocês a respeito do luto, eu pensei justamente em abordar isso. Você se questionar, será que você está passando por um processo de luto? Ou conhece alguém que esteja passando por um processo de luto? E aqui eu vou dar algumas dicas de como lidar com essa situação. Historinhas do Céu me ajudaram a criar uma compreensão mais positiva a respeito do céu. Às vezes a gente tem uma ideia e isso prejudica o nosso processo de viver, gera ansiedade, tristeza, que é uma ideia que a vida acaba. Então, ou é um céu congelado, que só vão alguns escolhidos, ou a vida acaba. E Historinhas do Céu vem contar que é o contrário, que o céu é para todos, que Jesus, que Deus é bondoso, é amor, que todos têm o seu lugar ao céu, que lá tem comida, tem bebida, tem escola, tem aprendizagem. É numa vibração diferente do que nós conhecemos aqui na Terra, mas existe um acolhimento. Então eu me lembro que muitas mães disseram para mim, Adriana, foi um alívio para mim ver nesse livro, que você conta que as crianças contam que lá tem comida, que lá tem sopinha, por exemplo, igual a da mamãe, porque eu ficava sempre angustiada pensando que meu filho não teve um destino. Simplesmente ele morreu, desapareceu. E ninguém desaparece, gente. A nossa vida é eterna, ninguém desaparece. E Historinhas do Céu são histórias que confortaram no meu coração por causa disso, porque eu fui entendendo, olha, realmente a vida continua, realmente existe um planejamento, realmente nada é o acaso. E às vezes a gente passa por perdas terríveis, por dores muito profundas, mas a espiritualidade está sempre a nosso favor. E às vezes a gente não nota porque a gente não desenvolve a nossa sensibilidade. Muitas vezes a gente nem simplesmente considera aquilo que chega como informação até a gente. Então eu estava me lembrando aqui, quando eu era mais nova, eu tinha mais ou menos uns, acho que 12 para 13 anos, e eu tinha um tio que eu amava muito, o nome dele é Eider. E o meu tio faleceu com 33 anos de idade, de infarto fulminante. E foi muito doloroso para mim, muito difícil perdê-lo. Mas eu tive muitos sonhos na época, em que ele vinha primeiro me contando o quanto foi uma surpresa para ele ter morrido, depois ele me contando detalhes do desencarne dele, depois ele me contando aonde ele estava. Mas era ainda muito difícil para mim acreditar nisso tudo. Eu estava muito fechada para tudo isso. Então, seja o que for, eu fico pensando, né, até para quem às vezes assiste palestra e não é espírita, seja qual for a tua visão, né, o que você acredita sobre a vida, o que eu sempre proponho é uma visão espiritualista, uma visão que abarca todas as religiões, todas as formas da gente enxergar a vida. E olhar para o céu com um conceito positivo é você conseguir viver a sua própria vida com mais esperança. E hoje eu olho lá para fora e é isso que eu percebo. Nós estamos vivendo uma grande crise, uma crise em que as pessoas não sentem mais esperança. Se sentem tristes, imaginam que depois do Covid vai ser tudo muito terrível, ou já estão vivendo esse processo como muito terrível. Se a gente perde a esperança, a gente entra em depressão. E depressão vai se tornando um processo de doença realmente dentro da gente. Então a gente tem que estar preparado para construir um modelo de vida, de visão de vida mais positivo. Historinhas do Céu me traz, então, essa visão do céu que é mais positiva, me traz conceitos, valores maravilhosos de amor, de família, né, de irmãozinhos que às vezes vêm para ficar aquele tempo contado na barriga da mamãe, para ajudar, para dar força para aquela família se formar, para aquele casal se unir. Crianças que vêm contar, por exemplo, o caso do Túlio, que não pôde ficar por um acidente. Como que é isso? Como é que os pais podem lidar com uma situação dessa? Eu me lembro que teve uma das partes daquele filme do Chico Xavier, das mães de Chico Xavier, que uma criança se acidenta e ela tá junto com a babá, e a mãe vai muito triste dizer, Chico, mas como pode ter acontecido isso? Como eu posso ter perdido meu filho dessa maneira com a babá? E se eu estivesse lá, teria sido diferente? E ele disse, olha, você esqueceu de agradecer a sua babá, porque poderia ter sido nas suas mãos. Como seria para você? Como seria para você lidar com essa dor, lidar com essa culpa? Então, Historinhas do Céu me ajuda a entender que o céu existe, me ajuda a entender que existe um planejamento para a gente estar aqui, uma razão, ajuda a entender que ninguém vai ser julgado,
O julgamento, o céu, o inferno estão dentro dos nossos corações. Então, se você se trata bem, se você trata bem o outro, se você é capaz de agradecer por você ter acordado hoje, por você ter saúde, você já está morando no céu. Você já está criando o seu próprio céu. Então, é um conjunto de valores, de atitudes internas, de pensamentos que ajudam a gente a enfrentar melhor a realidade. Então, por exemplo, situações de luto que você pode estar vivendo hoje, perdas inesperadas, acidentes, assassinatos, suicídios, doenças. Quando você olha, né, para todas essas perdas, você pode dizer, Adriana, mas é praticamente impossível superar isso, eu tô com uma baita dor física, uma baita dor emocional, não vou conseguir. E aí é que eu digo a importância de se cuidar disso de uma forma também profissional. Buscar uma equipe para te ajudar. Às vezes a gente precisa do remédio psicotrópico e o psiquiatra é excelente para isso. A gente precisa de terapia e o psicólogo é excelente para isso. Precisamos de terapias alternativas. Tem tantas hoje que podem nos auxiliar. Precisamos de boas leituras, precisamos de familiares que saibam nos apoiar. Precisamos dos nossos amigos. E eu penso que o principal é a gente poder também respeitar a pessoa. Então, hoje, por exemplo, com a situação do Covid, quantas mortes acontecendo, a gente precisa respeitar as pessoas que estão vivenciando esse processo de luto, que perderam entes queridos, saber como abordar, o que falar. E de preferência, eu sempre digo, não tem regra, né, gente? Mas se tivesse alguma, né, algum embasamento, seria faça isso com amor. Chega pra pessoa e fala, eu tô disponível, eu tô aqui pro que você precisar, eu tô aqui por amor. Né? Não vem com a tua verdade, porque às vezes a gente pensa, vamos lá, vira a página, tudo tão rápido. A vida não é assim, gente. Como é que dá pra ser rápido? Você perde uma pessoa que você ama, como é que você vai, né, superar isso de uma forma rápida? Você tem um tempo. Inclusive, eu vou falar sobre isso com vocês hoje, os estágios do luto. E a gente tem que usar a nossa sensibilidade também para isso, para sentir até onde a gente vai com a pessoa que a gente quer ajudar, se realmente a gente está ajudando ou muitas vezes atrapalhando. Então, nos colocar à disposição, dizer que a gente está lá com amor, mandar uma mensagem, né? Se aproximar, leva uma comidinha, faz um carinho para essa pessoa. Isso é apoiar. E eu vejo que às vezes na nossa sociedade as pessoas não querem falar sobre a morte, né? Não querem nem mencionar esse nome, a morte, mas na verdade se tem uma das maiores certezas que a gente tem a partir do momento que a gente nasce é que a gente vai morrer. Então não significa a gente ficar pensando na morte como uma coisa negativa, mas muito pelo contrário, a gente tem a gratidão por cada momento que a gente vive, por cada fração de momento, de experiências que a gente tem aqui na Terra, porque nós sabemos, isso vai ser finito. Em algum momento a gente vai embora. Então eu acho que é muito importante a gente entender que não existe uma receita para a gente superar o luto, entender que a nossa sensibilidade ela está aqui a nosso favor, entender que a gente pode também conversar sobre isso com as pessoas. Existem tantas palestras edificantes, tem livros que são tão legais, até eu trouxe um aqui, que sempre eu carrego comigo, que é um livro do Emmanuel, que é o livro da esperança, ditado pelo Emmanuel, escrito psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, o nosso Chico, o famoso Chico Xavier. E sempre que a gente abre esse livro, sempre vem uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. E eu penso isso, né, que a ideia é essa, a gente buscar caminhos de positividade, de amor, de carinho, para a gente conseguir nos ajudar e ajudar o outro. E aí, o que nós aprendemos na psicologia sobre os estágios do luto, que eu acho que faz muito sentido a gente olhar para isso, para o momento que você está vivendo, por exemplo, e isso poder te ajudar. O primeiro estágio do luto é a negação e isolamento. A pessoa não quer falar sobre isso, ela se isola, ela se deprime, é muito difícil para ela mencionar o tema. Passa-se um tempo, cada um tem o seu tempo, e ela vai para a segunda fase do luto, que é a raiva. Aí vem todo aquele sentimento de revolta, de inveja, de ressentimento, a pessoa fica pensando por que eu. Me lembro quando eu perdi meu tio, eu pensava, meu Deus, por que eu? Como que isso pode acontecer? Eu me lembro que eu fiquei revoltada até com Deus, como é que pode, né? Tirou meu tio de mim. E meu tio, gente, pra mim, assim, era o amor da minha vida, então eu sofri demais a perda dele. E aí depois vem a barganha, que é a terceira fase do luto,
E lá vem toda aquela questão da esperança de poder trocar, e se fosse eu no lugar, né? Às vezes a pessoa tá ali enferma, internada, a gente fica, ai meu Deus, leva a mim, mas não leva essa pessoa, tenta barganhar. Então, assim, tudo muito angustiante, mas são fases. Depois ela vai passar por uma nova fase, que é a quarta fase do luto, e são esses estágios que a gente estuda da Elizabeth Kubler-Ross, para quem quiser estudar depois. Aí vem a depressão. Aí vem toda aquela debilitação, a tristeza, a solidão, a saudade. E esse é um dos processos mais importantes. Apesar de doloridos, eles estão bem próximos, né? A depressão, que é esse quarto processo, está bem próximo da aceitação. A aceitação significa a gente concordar? Não, não é a gente concordar, mas é a gente aceitar que as coisas foram como elas foram. Aí vem a saudade, mas é uma saudade assim com mais paz. E eu me lembro que comigo foi bem assim. Primeiro, quando eu vi as pessoas levando o corpo do meu tio, que eu vi a ambulância chegando e tudo mais, eu entrei num processo muito grande de negação. Depois eu passei por um isolamento profundo, não queria falar com ninguém, não consegui no velório do meu tio, de tão doloroso que foi pra mim. E aí eu me lembro que depois eu comecei a ficar com raiva, e daí eu ficava pensando, meu Deus, mas se Deus existe, como que isso é possível? Depois a barganha, meu Deus, mas será que não existe outra possibilidade? E aí, enfim, né, entrei naquele processo de uma briga interna muito grande. E foi aí que eu comecei a sentir toda aquela tristeza, e aí ela foi levando para elaboração. Então, assim, o que eu posso dizer é que a ausência de esperança, ela é o prenúncio do fim. Então, se a gente abandona a nossa esperança, se a gente desacredita na vida, desacredita em Deus, se a gente cria um conceito negativo sobre o que é a morte, o que é viver, fica muito mais difícil da gente passar por tudo isso. E quando a gente está vivendo um novo ciclo, ou o fechamento de um novo ciclo, muitas vezes a gente precisa estar preparado para todas essas fases. Às vezes eu recebo, né, no consultório, por exemplo, pessoas que estão tristes porque perderam o emprego, mas muitas vezes eu vejo que elas atravessam essas fases do luto, essas 5 fases do luto, da Elizabeth Kubler-Ross, e depois ela conquista um novo emprego, uma nova possibilidade de realização. Então eu penso que são oportunidades de a gente poder rever a nossa própria vida, da gente poder abrir o nosso coração para o que a vida está proporcionando para a gente. A vida continua, gente, as surpresas vão acontecer, desde as mais difíceis até as boas, mas eu penso que o mais importante é a gente conseguir sustentar dentro do nosso coração a esperança. Eu tô fazendo essa palestra para vocês aí do Bezerra, e eu sei que lá tem disponível o livro Historinhas do Céu para comprar, e também tem disponível comigo lá no meu Instagram, que é o Adriana Garbim Ramos, e também tem disponível no meu Facebook, que tem ali a comunidade Historinhas do Céu. É só me mandar mensagem que daí a gente combina. Que eu acho que esses livros Historinhas do Céu também, assim, gente, são os ideais para vocês entrarem dentro desse processo, conhecerem a questão da vida, da morte, contarem para os seus filhos uma história mais positiva, porque eu também sou psicóloga infantil e isso eu vejo, às vezes os pais não abordam com o filho a questão da morte, mas acontece, perde um parente, perde um avô, uma avó, perde um cachorrinho, então é importante a criança saber, né, tratar desse conceito da vida, da morte e o que fazer, né, em relação ao luto. Que fases são essas que ela vai atravessar para que você, adulto, possa apoiá-la, né? Então, eu vou fazer aqui uma leitura para vocês. Eu gosto sempre, como eu falei, né, de abrir um livrinho, de fazer uma meditação, uma oração. E aqui eu abri aleatoriamente agora, para que o universo e Deus possa falar conosco de uma forma espontânea. E abri aqui numa página que tem como título Auxílio e Nós. Pedi e recebereis. Jesus. João, capítulo 16, versículo 24. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Olha, ele fala muito aqui nesse livro da fé, da esperança, que ele já tira um trechinho para a gente poder começar a reflexão a partir da Bíblia. Sonhamos felicidade, queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo.
à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria e a cada passo surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem de mil modos o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções. Escolas preparam, afeições protegem, simpatias defendem, favores escoram, conselhos avisam, dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam, desencantos renovam, provações purificam. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. A face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originalmente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá somente de nós. Por que ele fala isso, que depende da gente? Deus, ele nos manda uma experiência, a vida nos manda uma experiência. E somos nós a interpretar essa experiência. Somos nós a olhar para tudo isso e a enxergar e a possibilidade disso ser bom ou ruim para nós. Somos nós que julgamos isso. Então, quando chega, às vezes, aquele momento doloroso, difícil, muitas vezes é a possibilidade da gente se renovar. Por isso que ele fala assim, desencantos renovam, provações purificam, porque é nesse sofrimento que nós somos testados ao máximo. E é o que eu penso, nós não estamos aqui na Terra para relaxar, nós estamos aqui para crescer. Crescer enquanto pessoas, crescer enquanto espíritos. Nós estamos aqui para evoluir juntos. Tudo evolui na natureza, todos os bichinhos evoluem. Por que nós, seres humanos, não? Se nós fazemos parte do que é natural. Então eu penso que todos os desafios são grandes oportunidades, são essas possibilidades da gente poder se conhecer melhor, da gente poder nos amar mais, da gente poder tomar novas decisões, da gente sair de lugares difíceis para lugares bons, da gente perder pessoas queridas, mas saber dar um lugar no nosso coração para elas e não desistir da própria vida, afinal elas ficariam muito tristes se a gente fizesse isso. Então olhar para tudo isso e enxergar também como fonte de fé e de esperança. Lembrar que nós estamos protegidos, lembrar que tudo faz parte e que Deus, gente, já Einstein dizia, Deus não joga dados não, tudo o que ele planeja tem um sentido e eu acredito muito nisso na minha visão espiritualista, que o universo ele está a nosso dispor e nós estamos, assim como o universo está em expansão, nós também estamos na nossa expansão aqui interna. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu agradeço novamente por essa oportunidade e espero por vocês nas minhas redes sociais. Eu estou com a Adriana Garbim Ramos, Instagram, Facebook. Por lá sempre estou trazendo também conteúdos de inteligência emocional, constelações sistêmicas, conteúdos também dentro de medicina psicossomática, que é uma visão muito amorosa, de um despertar em relação ao nosso próprio corpo. Vocês veem até o nosso corpo quando fica doente, não fica à toa, ele conversa com a gente. Então tem muitas coisas para a gente descobrir sobre quem nós somos, por que estamos aqui, e eu espero poder ajudá-los aí de alguma maneira. Pessoal, gratidão então aí pela atenção de vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.